quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola de 1 Pedro, no capítulo 4, e depois também você já abre em 1 Coríntios. Nós vamos ler bastante texto bíblico hoje, porque é um assunto que não é um assunto leitinho, como diz o apóstolo Paulo, né? Hoje o alimento vai ser um alimento mais sólido, mais forte. Para algumas pessoas não vai digerir bem, mas o Senhor vai te dar graça e você vai depois digerir isso da maneira que precisa, porque no reino de Deus, meus irmãos, eu e você, nós temos direitos, muitos direitos como filhos de Deus, mas nós também temos deveres, nós também temos obrigações e nós precisamos ser ajustados sobre isso. O tema de hoje é a chamada ao serviço. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 10, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: Deus concedeu, ou seja, Deus deu um dom a cada um dos seus filhos, e vocês devem usar esse dom para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça do Senhor. E aí o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta no versículo 11. Você tem o dom de falar? Então fale de acordo com a palavra de Deus. Você tem o dom de ajudar? Então faça com a força que o Senhor te dá. Assim, tudo que você realizar trará glória para Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele finaliza dizendo: ao Senhor seja a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Agora, meus irmãos, para nós ampliarmos, entendermos melhor do que se trata os dons que o apóstolo Pedro está dizendo, e como usar esse dom, como identificar qual é o dom que você tem, nós vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto, porque lá eles tinham muitos problemas, eles tinham muitas dúvidas, e o apóstolo Paulo então fez uma carta muito detalhada para ensinar esses irmãos, e esse ensino evidentemente serve para nós. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa então dizendo: irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter o conhecimento adequado. Versículo 2. Vocês sabem que quando vocês não eram cristãos, vocês foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos que são mudos, imagens, né? Versículo 3. Por isso, quero que vocês compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E olha aqui um outro segredo. E ninguém é capaz de dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E aí então ele começa a fazer o ensino a respeito dos dons espirituais. Ele diz no versículo 4: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito que concede esse dom a todas as pessoas. Versículo 5: existe tipos diferentes de serviço. Veja, ele está falando de dons espirituais e agora ele começa a falar de serviço. Na sua Bíblia provavelmente está a palavra ministério. Ministério é uma palavra bonita que significa serviço, né? Então, versículo 5. Existem tipos diferentes de ministérios, tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para o benefício de
todos. Então, o dom que você recebe não é para você usar para você mesmo, salvo o dom de falar em outras línguas, que é um dom que você pode utilizar para orar, e aí você vai edificar o seu próprio espírito. Todos os demais dons é para abençoar as outras pessoas. Versículo 8. Porque a uma pessoa, pelo Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria. Depois eu vou explicar com detalhes, vou dar alguns exemplos para ficar bem fácil para a gente. A outra pessoa, pelo mesmo Espírito Santo, é dado a palavra de conhecimento, ciência. E a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. E a outra pessoa, pelo mesmo Espírito, é dado os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra pessoa o dom da profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra pessoa a interpretação dessas línguas. Mas um só e o mesmo Espírito Santo é que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada pessoa conforme ele quer. Então, o Espírito Santo, ele olhou para você e disse: para essa pessoa eu quero dar esse dom, para aquela outra pessoa eu vou dar o outro. E por vezes a gente vê algumas pessoas com mais de um dom, porque à medida que você vai se envolvendo no reino de Deus, as necessidades são grandes e por vezes você vê uma pessoa com mais de um dom, né? Então isso é muito comum acontecer. E aí então no versículo 12, o apóstolo Paulo ele começa a usar um exemplo para facilitar, para que todos compreendam como é que funciona essa questão dos dons dentro do corpo de Cristo, como é que funcionam os dons dentro da igreja do Senhor. E que exemplo que ele usa? Ele usa o exemplo do nosso corpo, de um corpo humano. Então, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: o corpo humano tem muitas partes, de fato, né? A gente tem dedos do pé, a gente tem o pé, tem a canela, tem joelho, tem a coxa, tem quadril, tem as costelas, tem coração, tem rim, tem peito, tem braço, tem os dedos da mão, tem nariz, tem boca, tem ouvido, tem cérebro. Então, muitas partes. Então ele começa a usar esse exemplo do corpo humano para dizer que na igreja é assim também. Então o corpo humano tem muitas partes, mas todas essas partes, elas formam um só corpo. O mesmo acontece em relação com o corpo de Cristo, que é os membros da igreja, que são os membros da igreja. Versículo 13, ele começa a dizer da diferença das pessoas que estão dentro da igreja. Na época dele, quais eram essas diferenças? Então ele cita: alguns de nós são judeus, outros são gentios, ou seja, né, todas as pessoas que não nasceram dentro do povo judeu, eles eram considerados gentios. E aí ele dá uma outra classificação. Algumas pessoas são escravas, e naquela época era escravo mesmo, né? E outras são livres. E aí ele fala assim: mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito Santo. Então nós também temos essa situação de pessoas muito diferentes dentro da igreja. Então, dentro da igreja, a gente pode começar com as diferenças de lugares de nascimento, de origem. Algumas pessoas são aqui do Paraná, outras pessoas são do estado de São Paulo, outras são do Rio Grande do Sul, outras são de Santa Catarina, outros são
do norte, do nordeste. Algumas pessoas são pessoas mansas, algumas pessoas são muito irritadas, algumas pessoas são muito legais, algumas pessoas são muito sensíveis, não pode falar chatos, né? Algumas pessoas são muito sensíveis, né? Então a gente tem que ter cuidado na maneira de falar com elas. A gente tem pessoas que são mais jovens, nós temos pessoas de meia idade, nós temos pessoas que são mais experientes. Então, irmãos, dentro da igreja tem de tudo um pouco. Então, quando tem duas pessoas num único lugar, você já tem um pouco de problema, porque cada um pensa de um jeito. Agora imagina num lugar em que tem muitas pessoas e pessoas que pensam diferente, e nós precisamos sempre chegar num acordo. Então, nem sempre agrada a todas as pessoas, mas nós fazemos o quê? Nós submetemos a nossa vontade, à vontade do Senhor, e aí todas as coisas dão certo. Então, no versículo 14, ele continua a falar para explicar essa situação dos dons. Então ele fala o seguinte: de fato, o corpo humano não é feito de uma só parte, mas de muitas partes e partes diferentes. E aí começa: se o seu pé disser, eu não faço parte do corpo porque eu não sou a mão, acaso deixa o pé de fazer parte do seu corpo? Não. O nosso pé não pode dizer, né, que ele não faz parte do nosso corpo, porque ele faz parte do nosso corpo. E aí ele continua: a orelha não pode dizer, não faço parte do corpo porque eu não sou o olho, né? E aí, por isso, a orelha deixa de fazer parte do corpo? Não. Se o corpo fosse todo olho, como as pessoas iriam ouvir? E se o corpo fosse todo orelha, como iriam sentir, ouvir as coisas? Versículo 18: mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma dessas partes onde Ele quis. Então aqui ele está falando agora, de novo, da igreja, das pessoas que estão na igreja e a função de cada pessoa dentro da igreja. Então, no corpo de Cristo também tem muitas partes, e Deus colocou cada uma dessas partes, cada uma dessas pessoas, Deus colocou onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. É só você cortar a mão, o irmão cortou a mão lá, dias atrás, né? Sabe o quanto é difícil você estar com um cortezinho na mão, porque tudo que você vai fazer, você bate naquele cortezinho e você começa a perceber o quanto aquela parte do seu corpo é importante. Versículo 23. As partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Por exemplo, seu rim, seu fígado, seu coração. Você está com a saúde boa, você sai comendo de tudo que vem pela frente. Começa a dar problema de pressão, isso, aquilo, você vai no médico, o médico fala, você precisa cortar sal, precisa cortar gordura, precisa cortar isso, cortar aquilo. Você vai fazer porque você tem que cuidar do seu corpo. Versículo 24. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial, Deus estruturou o corpo de Cristo, de maneira a conceder a mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Então, ele está falando que as pessoas que estão servindo na igreja e aos olhos humanos parecem não fazer um serviço muito importante, parece não fazer um serviço muito especial, para essas pessoas Deus reservou uma atenção especial. No versículo 25 ele faz: isso faz que haja harmonia entre os membros do corpo, de modo que todos cuidem uns dos outros. Por que nós temos que cuidar uns dos outros? Porque nós somos família da fé. E aí, voltando ao exemplo que o Senhor dá, do corpo de Cristo, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Quando você tem
um machucado no corpo, você vai lá e cuida daquele machucado para que ele aumente e, pelo contrário, que ele sare, que ele cure. E é isso que nós temos que fazer. E aí ele fala, se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras partes com elas se alegram. Então, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, então agora ele começa a falar, de novo, da igreja, sobre a questão da organização da igreja. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois aqueles que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros. Veja que coisa interessante. Ajudar os outros não parece ter nada de tão especial assim, mas ele está aqui listado entre os dons, vamos colocar assim, mais importantes. Então, os que ajudam as outras pessoas, o que tem o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. E aí ele começa a dizer, no versículo 29, que nem todas as pessoas estão em posição de destaque, como de fato é em todas as igrejas. Ele diz, somos todos apóstolos? Não, não somos todos apóstolos. Somos todos profetas? Não, não somos todos profetas. Somos todos mestres? Não, não somos todos mestres. Todos nós temos o poder de fazer milagre? Quem dera, se fosse assim. Não, não é assim conosco. Todos temos o dom de cura? Não, não temos todos o dom de cura. Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Não, nem todos. Todos temos a capacidade de interpretar outras línguas? Não. Portanto, diz o apóstolo Paulo, procurem com zelo, procure. Ou seja, apesar dele ter escrito que o Espírito Santo concede dons, você também pode procurar esses dons, você pode pedir que o Senhor te acrescente mais dons, que o Senhor vai te dar mais dons. Então ele diz, procure com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que aí ele fala então no capítulo 13, que é o amor, ele vai destacar a fé, a esperança e o amor. Então, essa explicação longa que o apóstolo Paulo fez foi para os irmãos de Corinto, porque eles estavam tendo muita dificuldade em entender como é que é essa coisa dos dons espirituais. E de fato, meus irmãos, essa carta foi muito útil para eles e para a igreja ao longo do tempo, porque em determinados momentos nós temos uma tendência de achar que dons espirituais são só os dons sobrenaturais. Eu vou explicar daqui a pouquinho para ficar mais fácil. Mas o apóstolo Paulo, que como vocês sabem era um grande missionário, ele viajou por muitos países, ele também falou sobre os dons espirituais para os irmãos da cidade de Roma que estavam se convertendo. E veja que o textinho que ele escreveu para eles sobre isso foi já bem mais reduzido, porque lá eles não tinham essa dificuldade para entender sobre isso. Então, em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós temos diferentes dons, de acordo com a graça do Senhor que nos foi dada. E aí ele fala, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, de novo, servir é um dom espiritual, mas não parece ser espiritual. O que tem de espiritual servir as pessoas? Ele está listado como um dom dado pelo Senhor. Então, se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é dar ânimo, novamente, parece que dar ânimo, que encorajar as pessoas, parece ser um dom espiritual? Não, no primeiro momento não parece, mas está listado entre os dons espirituais. Se o seu dom é contribuir, e aqui é contribuir de maneira financeira ou com coisas materiais, com roupa, com alimentos, que quer que seja, que você contribua generosamente. Se o seu dom é exercer liderança, exerça essa liderança
com zelo. Se o seu dom é mostrar misericórdia, o que é mostrar misericórdia? É ajudar também as outras pessoas, mas numa situação mais precária, como muitas vezes nós fazemos aqui na porta da igreja, que as pessoas vêm e dizem que, olha, não tenho comida, a gente vai lá, né, e fornece um pouco de comida, às vezes as pessoas pedem roupas, né, e a gente fornece, e por aí vai. O apóstolo Paulo também falou a respeito dos dons espirituais para os irmãos da cidade de Éfeso. E para a cidade de Éfeso, ele abriu um pouquinho mais na questão do Senhor Jesus, que ele não falou nem aos romanos, nem para os irmãos da cidade de Corinto. Então, em Efésios, no capítulo 4, a partir do capítulo 4, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: há um só corpo. E aí, de novo, né, batendo, cruzando as informações com aquilo que ele falou na sua carta aos irmãos de Corinto. A igreja é um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança para o qual Deus chamou vocês. Então, há um só corpo, há um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou você. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e que age por meio de todos e está em todos os seus filhos. Aqui todos aqueles que já nasceram de novo, né? Não se trata de todas as pessoas, porque nós sabemos que todas as pessoas, elas são criaturas do Senhor, e filhos do Senhor são apenas aqueles que já passaram pela experiência do novo nascimento. Versículo 7. Cada um de nós recebeu um dom especial. Então, pelo menos, meu irmão, minha irmã, pelo menos um dom você tem. Muito provavelmente, talvez você não saiba, não tenha reconhecido que dom é esse, mas esse dom já está com você há bastante tempo. Então, para cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo, que o nosso Senhor, lhe concedeu. Como diz as Escrituras Sagradas, quando Jesus subiu aos lugares mais altos, ele está falando aqui logo depois que Jesus ressuscita e volta ao céu, quando Jesus subiu aos lugares mais altos, ele levou consigo cativo o cativeiro e deu dons às pessoas. O que quer dizer que Jesus subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Não vou entrar nesse detalhe porque é um outro assunto longo, vai misturar. Versículo 10. Assim quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Versículo 11. Foi Jesus quem deu dons às pessoas. Obrigado, minha irmã. Olha a Adriana aqui exercendo, obrigada. Exercendo, né, o ministério de servir as pessoas, né? Então, meus irmãos, veja que nas coisas mais simples nós podemos fazer a vontade do Pai. E essa é a vontade de Deus para nós. Então, versículo 11. Foi Jesus quem deu dons às pessoas. Jesus escolheu alguns para serem apóstolos. Ele começa a repetir, né, o mesmo ensino que ele tinha dado lá para os irmãos da cidade de Corinto. Ele diz: Jesus escolheu alguns para serem apóstolos, Jesus escolheu outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Em algumas traduções está para a obra do ministério. Quando fala obra do ministério, parece que é uma coisa assim muito distante, que a gente não é digno, que a gente não faz parte disso, né? Mas a tradução de obra do ministério é para o serviço cristão. Então, todos nós estamos não apenas convidados pelo Senhor, mas convocados pelo Senhor para trabalhar na família da fé, no serviço cristão, para que o corpo de Cristo, então, seja edificado. Versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo Jesus. Ou seja, nós ainda temos um longo caminho pela frente,
porque nós estamos muito distante de estar a essa altura. Versículo 14. O propósito é não sermos mais como crianças inconstantes, levados, influenciados por todo vento de doutrina é ensinamento, para nós não sermos mais como crianças inconstantes, levados, influenciados por todo tipo de ensinamento de pessoas que com astúcias enganam, inventam mentiras, inventam ensinos, e por meio dessas mentiras, por meio desses ensinamentos, eles levam muitos cristãos a caminhos errados. Então, meus irmãos, vamos fazer um resumo bem prático para que a gente não fique na parte da teoria, mas na parte mesmo que vai mexer com a gente. Então, o apóstolo Paulo escreveu 3 cartas para irmãos de 3 países diferentes. Ele escreveu para os irmãos de Corinto, que fica na Grécia, escreveu para os irmãos da cidade de Éfeso, que fica onde hoje atualmente é conhecido como Turquia, e ele também escreveu para os irmãos da cidade de Roma, que na época era a capital do mundo, porque o Império Romano, né, era quem mandava no mundo, e o imperador ficava em Roma. Então ele escreveu para esse grupo de irmãos, e para cada um deles ele falou então de uma maneira que era necessária, de acordo com a necessidade de cada um deles. Então, se nós olharmos a relação de dons que ele citou para cada uma desses irmãos, para cada uma dessas cidades, para cada um desses países, a gente vai ver que elas não batem certinho, porque para um grupo ele falou de determinados tipos de dons, para outros ele falou de outros, e alguns dons que são mais comuns ele falou em todas elas. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a lista de dons, ela não é limitada apenas àquilo que está escrito nas Escrituras. Aquilo que o apóstolo colocou é um exemplo dos dons que ele dá. Claro que alguns dons, né, estão ali muito bem descritos, porque são os dons que nós reconhecemos de maneira unânime, que de fato esses dons são dons sobrenaturais, porque a gente vai observar nessa relação do apóstolo Paulo que nós temos basicamente 2 categorias de dons. Nós temos os dons que são dons naturais e os dons que são dons sobrenaturais. E aí a gente começa a entrar em crise, porque a gente começa a observar que o ímpio, que o ateu, ele também recebe do Senhor dons que os estudiosos não gostam de chamar então de dons, porque dá a impressão que o Senhor está dando para quem é ímpio, para quem é ateu, dom que só caberia para quem é filho de Deus. Agora, se você parar e pensar que viver é ter o dom da vida que nós recebemos do Criador, então não é nenhum absurdo dizer que uma pessoa que ainda não teve uma experiência de novo nascimento, ele sim também recebeu um dom do Senhor, e alguns mais de um dom. Para ficar mais fácil, para não criar barreira com quem tem dificuldade em aceitar isso, a gente pode diferenciar dom de talento. Então, a gente diria, né, que quem não nasceu de novo, ele recebeu do Senhor talentos. Mas no final das contas, se você for analisar, você vai ver que ele recebeu do Senhor e ele está fazendo uso, ou não, né, desses talentos que ele recebeu do Senhor. Então, em Romanos, o apóstolo Paulo, ele destaca muito a obra do ministério, que é, como eu falei, serviço. Todos os serviços, né, a gente substitui a palavra por ministério para ficar mais bonito. Então, se você pegar, por exemplo, na nossa igreja mãe, né, na igreja sede, que tem, né, muitos ministérios, se a gente pegar lá, por exemplo, ministério de casais, a gente poderia chamar o serviço para os casais. É o ministério de intercessão, o serviço de intercessão. Mas é um serviço a intercessão? É um serviço. É um serviço e muito importante. O ministério de adolescentes é um serviço para aos adolescentes, para servir os adolescentes. E por aí vai, né? Então, meus irmãos, serviços
dentro da igreja é o que não falta. Então a gente poderia chamar de ministério. Ministério dentro da igreja é o que não falta. Mas se a gente fala ministério, parece que é uma coisa que a gente não faz parte, que não é com a gente. E então é melhor a gente trazer para a tradução, né, que é serviço, porque quando a gente fala de serviço na igreja, então a gente entende que é para todos nós. Tem algumas igrejas que quando a pessoa se torna membro da igreja, a primeira coisa que ela tem que fazer é entrar para o Ministério de Zeladoria, que é um nome bonito para dizer o seguinte: você vai começar aqui na igreja ajudando na limpeza dos banheiros. Meus irmãos, limpeza dos banheiros. Aqui em Maringá mesmo tem igreja que é assim, né? E eu, sinceramente, acho ótimo, porque é uma maneira muito boa para começar a quebrar o orgulho das pessoas. Semana eu estava ouvindo um depoimento de um pastor, que ele foi num outro país, numa igreja muito grande, acho que ela tinha mais de 10 mil membros, e aí ele estava lá conversando com o pastor daquela igreja, e de repente chegou uma pessoa assim, muito bem vestida, né? Ele falou que percebia pela maneira que ela estava trajada, que não era uma pessoa simples, né? Resumindo, era uma pessoa que tinha lá muita grana. Mas ele estava lá com um balde, né? Uma vassoura, um rodinho e um pano de chão. E aí ele disse que aquele irmão passou, cumprimentou, todo educado, né? E aí ele bateu aquele reparo, como diz o pessoal, né? Deu aquele reparo assim e falou: pastor, quem que é essa pessoa aí? Ele falou assim: esse aqui é o melhor médico da cidade, né? Ele se converteu alguns meses atrás e se batizou, e agora então ele está prestando serviço na igreja, como todos os demais que quando entram vão limpar banheiro. E ele está limpando o banheiro felizinho da vida lá, porque ele entrou para a família de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa parar com essa coisa, que dentro do reino de Deus nós só temos direitos. Deus vai responder minha oração, Deus vai me prosperar, Deus vai me curar, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Sim, você tem esses direitos, mas você também tem obrigações. E é nessa parte das obrigações que, na minha opinião, as igrejas evangélicas pararam de falar, pararam de ensinar, e aí a gente tem um monte de crente mimimi que só quer saber do vem a nós, como dizia minha avó, né? Vem a nós, né? Vosso reino nada. E não é assim. No reino de Deus nós temos direitos, mas nós também temos obrigações, nós temos responsabilidade. Então, né? Ele falou sobre o ministério, sobre o serviço, que é muito grande, muito amplo em toda a igreja, inclusive na nossa. Ele falou sobre o dom de profecia, sobre o dom de ensinar. Por exemplo, eu aqui nesse momento, eu estou exercendo o papel de ensino, estou compartilhando com vocês um ensino, mas a dona Célia lá com as crianças está fazendo a mesma coisa. Quando a gente senta com um grupo menor, a gente também está fazendo a mesma coisa. E aí ele falou sobre exortar, sobre dar ânimo, né? Às vezes uma pessoa vem para pedir um conselho e você fala assim: olha, o que você está fazendo com seu marido não é certo, porque a Bíblia fala que você, como esposa, tem que tratar seu marido assim, assim, assim e assado. E aí dá uma palavra de ânimo para ela. Olha, se você fizer assim, Deus vai te honrar, Deus vai abençoar. É a mesma coisa o marido. Às vezes o marido chega e conta como é que está a situação, e a gente diz: olha, você não está fazendo como a Bíblia diz que você tem que fazer. Mas lá na minha casa... Então, mas você aplica o princípio bíblico, que Deus vai mudar o ambiente da sua casa, vai mudar a maneira de pensar da sua família. E isso com filho e tudo mais. Então, é uma maneira de exercer esse dom. Aí ele falou sobre repartir, sobre contribuir, né? Ele falou também sobre liderar. Então não precisa ser apenas ser o pastor, o presidente da igreja, né? A irmã que cuida das pessoas que vão fazer intercessão, está liderando o grupo lá. As irmãs, por exemplo, durante a quinta-feira tem toda uma organização das roupas aqui, né? A Janaína está aqui liderando, tá cuidando das coisas, e as irmãs estão ajudando.
Ele falou sobre misericórdia. Ele falou sobre apóstolos, profetas, né, mestres, pastores e evangelistas. A gente não precisa falar muito sobre isso, que é bem tranquilo, né? Mas ele falou sobre os dons de Coríntios, que esses são catalogados, né, por muitos teólogos, por muitos pastores, como os únicos dons de fato, e esses sim são dons sobrenaturais, não são dons naturais, porque desses outros que eu falei, né, dar um conselho, socorrer, encorajar, dar ânimo, isso até uma pessoa que não acredita em Deus, ela consegue fazer. Então, existe um grupo de pessoas que acreditam que apenas esses dons que eu vou dizer agora que são de fato dons do Espírito Santo. O restante é tudo só talento, só capacidade que Deus deu, porque afinal de contas Ele também deu para os ímpios. Eu não penso dessa maneira, mas respeito quem pensa diferente de mim, porque afinal de contas foi o apóstolo Paulo que chamou essas habilidades de dons do Espírito Santo. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, nós temos 9 dons que são muito paparicados, né, por muitos pastores e por muitos teólogos, e eles são divididos, esses 9 dons são divididos em 3 dons de revelação, 3 dons de poder e 3 dons de inspiração. Então, os dons de revelação seriam a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espírito. Palavra de sabedoria, num exemplo bem prático, para a gente ser rápido, a gente poderia pegar o exemplo do rei Salomão, naquele episódio que você se lembra, em que não existia, evidentemente, exame de DNA, né? E 2 mães tiveram filho ao mesmo tempo, estavam no mesmo quarto, e uma delas acabou que o filho acabou morrendo, e de madrugada ela pegou o filho da outra mulher que estava viva e colocou, né, ao lado dela, e quando amanheceu, a outra mulher viu que o bebê que estava lá com ela, que estava morto, não era o filho dela. E o resumo da história é que essa situação chegou ao ouvido do rei Salomão para que ele resolvesse aquela situação. E ele chamou as 2 mães, né, elas vieram com o bebezinho lá que estava vivo, e Salomão, né, perguntou para as 2 quem que era a mãe, as 2 falaram que era a mãe e não tinha como saber aquela coisa toda, e aí Salomão, né, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, falou assim: eu já sei como é que vamos resolver isso. Chamou um soldado e falou assim: olha, tá aqui o soldado, tá aqui a espada, já que vocês não entram em acordo, nós vamos dividir o bebê no meio e eu vou dar metade para cada uma de vocês e nós vamos resolver a situação. E aí uma das mulheres falou assim: então que seja assim então, nem para mim nem para você. E a outra mulher falou assim: não faça isso, não precisa matar o bebê, dá o bebê para ela. O que Salomão falou? Já sei quem que é a mãe, a que não deixou matar a criança que é a mãe. E aí ele foi lá e entregou o bebê para aquela que disse que não era para matar o bebê. Então é uma palavra de sabedoria, é uma inteligência que Deus dá, que não foi ensinada, que não foi adquirida, é algo que vem do Senhor. Um outro exemplo de palavra de conhecimento foi quando perguntaram para Jesus, para querer encurralar Jesus, para colocar Jesus numa armadilha. Perguntaram para Jesus: mestre, é certo ou é errado pagar o imposto para César? César era nada mais, nada menos que o imperador do mundo, que era quem mandava no país dele. Se Jesus fala que não era certo, ele estava numa situação complicada. Se ele fala que era certo, também estava complicado. Então o que Jesus fez? Com esse dom da palavra de sabedoria, ele pediu uma moeda, deram uma moeda, e ele perguntou: de quem que é a cara que está nessa moeda? Ela falou assim: é do César. E Jesus respondeu: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E matou o assunto de todo mundo. Nossa, podia ter ido para casa sem essa. Aí ele falou também sobre palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento normalmente é uma palavra mesmo, 1, 2 palavras que Deus traz à mente da pessoa para ajudar numa situação específica. Eu já tive uma experiência de estar conversando com uma pessoa que estava lá falando de 1000 problemas, né? E uma coisa mais complicada do que a outra, e eu em pensamento orando: Senhor,
me ajuda, porque eu não sei o que falar para esse abençoado, porque pensa numa vida enrolada, né? E Deus me deu a palavra, né, que era a casa. E aí, a hora que ele deu um intervalo, eu falei assim, escuta, o que é toda essa confusão, né, pode ter a ver com a palavra casa? E aí ele me olhou assustado e falou assim, se eu tivesse uma casa, eu não estaria morando com os meus sogros e eu não estaria vivendo todo esse inferno que eu estou vivendo. Eu falei assim, então, meu irmão, a direção do Senhor para você é: cria vergonha na cara, sai da casa dos seus sogros, porque você, né, tem condições de pagar um aluguelzinho, ainda que não seja a casa dos seus sonhos, mas vai para uma casa humilde que dá para você pagar, vai viver lá com sua mulher lá a sua vida, né? E aí as coisas vão naturalmente começar a se resolver. Então, um exemplo seria esse. Então, ele está classificado entre os dons de revelação, porque Deus revelando alguma coisa. E o terceiro nessa lista de dons de revelação é o dom de discernimento de espírito. Eu tenho certeza que você já teve uma experiência com esse dom de discernimento de espírito e não percebeu. Exemplo, você vai numa loja, num restaurante ou na casa de uma pessoa e você põe o pé no lugar. Você entra, você sente um peso, uma agonia, um negócio estranho. Mas tá tudo certinho, o ambiente está limpo, tá tudo tranquilo. Mas você sente como se fosse uma pressão, um negócio ruim que você não sabe explicar. É discernimento de espírito. O Espírito Santo dizendo que naquele lugar existe uma presença de demônios e que não é bom que você fique ali, né? Então é uma orientação. Claro que a gente poderia dar muitos outros exemplos, mas só para você ter uma base sobre isso. Então tem os dons de poder, que são os dons de curar a enfermidade, os dons de operar milagres e os dons de profecia, né? De fé, perdão, né? Dom de curar enfermidades, operar milagres e o dom da fé. Operar milagres e curas, parece que tudo é a mesma coisa, né? Mas são coisas diferentes. O dom de cura é como a gente vê, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, está com uma dor na perna, está com um problema no rim, nisso, naquilo, e o pastor, o irmão, a irmã vai lá, ora e a pessoa recebe a cura. É uma bênção. E qual que é a diferença do dom de cura para a operação de maravilhas? Vou citar um exemplo para ficar mais fácil, né? Uma irmã, ela teve um problema no útero, então ela procurou o médico e o médico disse, olha, né, seu problema realmente está muito grave e precisa passar por uma cirurgia, né? Ela fez a cirurgia, removeu o útero, aquela coisa toda, e passado, né, alguns anos, ela recebeu uma palavra, né? E então ela recebeu junto uma oração. E aí ela teve uma situação e ela precisou voltar no médico, e ela voltou no mesmo médico. E ela voltou no mesmo médico, o médico, né, examinou, falou assim, olha, preciso de alguns exames, etc e tal. E resumindo a história, quando os exames voltaram, o médico pegava o exame, olhava para ela, olhava para o papel, olhava para ela, olhava para o papel, e ela começou a ficar preocupada, né? E perguntou, mas doutor, eu tô com alguma coisa grave? Estou vendo que a cara do senhor não tá normal, né? Aí ele respirou fundo e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu sou médico há muitos anos e eu não estou entendendo o resultado desse exame. E ela falou assim, mas como assim, doutor? Eu falei assim, olha, fui eu que operei você, fui eu que retirei o seu útero. E aqui nos seus exames, nos exames que eu pedi, o seu útero está aqui de novo, inteirinho, sem nenhuma lesão. Isso não é possível. Então eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí ela começou a chorar, porque na palavra que ela tinha recebido, e depois que ela recebeu a oração, né, foi dito que Deus lhe daria um novo útero. E foi o que aconteceu. Então, a operação de milagres é justamente quando algo que não existia mais, ele volta a existir, como foi o caso do útero. Então, eu tenho um exemplo que aconteceu com uma amiga minha, quando eu era solteiro ainda.
Nós fomos uma conferência de milagres, eu morava em São Paulo, e aí nós fomos lá e um monte de gente recebeu curas, algumas outras coisas aconteceram, e era justamente naquela época dos dentes de ouro, né? E essa minha amiga e eu terminamos a conferência lá, nós fomos embora para casa, e aí eu já estava indo dormir, aí o telefone tocou. Naquela época tinha o telefone com fio ainda, né? Quem era mais chique, assim, tinha o telefone sem fio, mas celular, né, não tinha ainda, né? E aí o telefone tocou, eu fui lá atender a minha amiga, ela falou assim, olha, você não vai acreditar o que aconteceu comigo, né? E aí ela me explicou que ela não tinha um dente no fundo, e aí toda vez que ela ia escovar os dentes, quando a escova passava ali, né, dava uma enganchadinha assim, ela já estava acostumada, e ela chegou em casa, foi escovar os dentes, e a escova passou direto, porque não tinha mais um vão. E aí ela achou estranho, né? Ela passou a escova de novo e a escova não passou. E aí ela abriu a boca na frente do espelho para saber o que estava acontecendo. E aí tinha, no lugar onde antes não tinha dente, tinha um dente lá de ouro. E eu, lógico, né? Falei para ela assim, então, amanhã cedo, né? Você vai abrir essa boca aí eu vou ver, porque eu tô que nem Tomé. Se eu não ver, eu não vou acreditar. E no outro dia, né? Lá estava eu lá, né, inconformado porque o dente estava. Então esse é o dom de operar maravilha. Então, às vezes a pessoa, né, às vezes não tem um dedo, né, é raro, mas acontece. E aí então depois tem o dom da fé. Esse dom da fé que o apóstolo Paulo, meus irmãos, não é o dom da fé para salvação, é um dom da fé muito diferente, muito intenso, parecido, né? E eu poderia citar, inclusive, como exemplo, de fato, a fé que Abraão teve para entregar o filho dele em sacrifício. Pergunto para você, você teria coragem de fazer isso, de pegar o seu filho e entregar em sacrifício? Não teria. Eu também não teria. Mas é esse dom da fé que vem e faz com que a gente faça coisas que normalmente a gente não faria. E meu pai já é falecido, mas ele tinha, antes de ele falecer, ele tinha passado por uma doença degenerativa e os médicos disseram que ele iria falecer, e Deus me deu esse dom da fé a respeito da saúde do meu pai, dizendo que meu pai não iria morrer sobre aquilo, e eu falei inclusive para uma irmã minha que não acredita em Deus, né? E aí ela falou assim, nossa, você está no processo de negação, a psicologia explica isso e tudo mais, né? E eu falei, não é nada disso, é que Deus me deu uma palavra que o pai não vai morrer, e de fato, né, ele não morreu, e eu pude testemunhar isso com a minha irmã. E aí depois, para finalizar, 3 dons de inspiração. Dons de profecia, de falar em outras línguas e interpretação de outras línguas. Falar em outros idiomas, em outras línguas, é uma controvérsia entre os estudiosos, porque há aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, a nossa igreja acredita, né? Então eu vou só fazer esse comentário por conta disso, porque você pode ouvir gente dizendo, eu não acredito em nada disso. E esse dom, ele tem 2 grandes finalidades, né? Uma delas é que quando você ora em outras línguas, então você mesmo não está entendendo o que você está falando, mas o seu espírito sabe, e o seu espírito então está se comunicando de uma maneira mais ideal, né, com o Senhor a respeito daquilo que são as suas necessidades. Então é o único dom que é usado para você mesmo. E uma outra maneira então de usar esse dom de línguas, de outros idiomas, é você falar alguma coisa e uma outra pessoa interpretar aquilo que está sendo dito. Eu já, né, tive o privilégio de ver isso algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes. Então, levanta lá uma pessoa e começa a falar em línguas, e aí de repente levanta uma outra pessoa e começa a interpretar aquilo que está sendo dito. Mas também há casos, né, de que as pessoas por vezes começaram a falar em língua e alguma pessoa que era do país em que aquela pessoa estava falando, aquele idioma sem nunca ter estudado, começou a interpretar, né, porque era a sua língua natal, começou a entender aquilo que estava sendo dito, e a pessoa estava falando justamente para ela sobre coisas que só ela sabia. Então, é fantástico quando isso acontece, e é muito edificante. E a gente tem muitos exemplos, eu não vou falar por conta do tempo. E dom de profecia. Dom de profecia é uma bênção, mas hoje em dia é um problema você receber
oração e profecia de qualquer pessoa. O que não está faltando no nosso meio é gente dizendo que vai entregar uma profecia e aquela profecia não ter nada de Deus. Porque quando é o Senhor que entrega uma profecia, aquilo vai se cumprir 100%. Quando não é Deus, meus irmãos, não acontece. Então, hoje, no YouTube, você vai ver lá um monte de gente revelando CPF, nome, isso e aquilo, que muitas das vezes a pessoa pega informações na rede social e depois, quando está na reunião, né, começa a falar: Deus está me mostrando aqui que tem uma pessoa, que a mãe chama isso, que chama aquilo, ou então que o pai está com esse problema, assim, essa... Viu lá nas redes sociais, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas, por vezes, né, dentro de um grupo pequeno, né, acontece isso, às vezes dentro do nosso meio. Quando eu era solteiro, a gente não tinha, né, redes sociais, essas coisas todas, então namorar era um negócio muito difícil, muito complicado, né? E eu fui para um acampamento de jovens, e aí chegou lá uma senhora, falou que teve uma revelação comigo com uma outra moça. E pensa numa moça bonita, tocava violão, não sei o quê, né? E eu falei assim: mas irmã, como é que foi essa revelação? Não, eu vi um laço branco que unia você e a outra moça. Jesus, né? Já sei, laço branco é casamento, eu vou sair desse acampamento aqui namorando. É Deus na minha vida, glória a Deus, né? E aí eu peguei e perguntei para a irmã, né, para aquela senhora, se ela tinha falado com a moça, e aí ela falou que ia falar, né? Eu falei assim: bom, então eu vou esperar a senhora falar, depois então eu vou falar com ela. E aí ela pegou, foi lá, falou com a moça, e aí eu, né, falei assim: bom, então agora eu vou conversar com a moça, né? Porque nessa altura do campeonato ela estava sonhando que ela seria minha futura esposa, mãe dos meus filhos, que com ela que eu ia, né, viver a vida. E aí eu pensei, né, a moça vai ficar um pouco constrangida, porque de fato é uma situação meio constrangedora mesmo, essa coisa toda, né? Ela, né, por ser a serva do Senhor, vai dizer: se foi o Senhor, então, né, amém, né, vamos falar com o pastor, vamos orar, e depois isso, depois aquilo. Mas resumo da história, nós vamos começar a namorar, né? Eu todo feliz, já pensando, né, ela tocando violão, cantando, e eu lá: oh, como o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, etc e tal. Fui conversar com a moça, lá no acampamento, né? E aí cheguei lá, né, falei: escuta, né, meio sem gracinha, assim, né? Meio constrangido, né? A irmã veio falar comigo que teve uma revelação comigo, com você. Ela falou com você? Ah, falou, né? Ah, eu falei assim: então, né? O que você achou sobre isso? Que você pensou, né? E eu, né, na minha cabeça assim, que ela ia ficar constrangida, ia falar assim: vamos conversar com o pastor, né, e vamos ver, orar então, vamos começar, né, andar junto, para ver se vai prosperar para o namoro e tudo mais, né. E aí, irmãos, quando eu perguntei para ela assim: então, irmã, e o que você achou disso, né? Ela virou para mim e falou assim: Jefferson, sinceramente? Eu falei: sim, irmã, sinceramente, né? A pessoa, se ela fala: já estou apaixonada por você faz muito tempo, né? Você é o homem da minha vida, né? Aí ela virou para mim e falou assim: Jefferson, com toda sinceridade, nada a ver eu e você, não tem nem a menor possibilidade. Aí, irmãos, eu dei aquela congelada assim, falei: Senhor, o sangue de Jesus tem poder, será que eu ouvi direito? Não é possível que seja isso, né? E aí ela firme lá na convicção dela, né? E aí então eu mantive a pose, eu falei: então, né, irmã, essas situações são situações que a gente aprende com isso, né? A gente não pode, né, ser imaturo, olha que coisa, né? E não vi a hora de sair de frente ali da moça, e foi uma decepção terrível, e lógico que eu fui falar com o pastor, né? E aí, meus irmãos, como é complicado isso, porque eu tive a felicidade, né, de passar por um carão, né, mas não sofri o dano. Mas quantas pessoas que numa dessa profecia que não foi da parte de Deus, que a própria pessoa que achou que combinava, que os dois tinham a ver e tudo mais, e forçou uma situação e falou que era a profecia do Senhor, quantas outras pessoas se casaram por conta de uma palavra dessa, dizendo que era a profecia do Senhor e não era profecia. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você for orar com alguém que disseram que essa pessoa dá profecia, você tem que estar muito atento e pedir discernimento do Senhor
bater as informações que ela está falando com aquilo que a palavra de Deus fala. Um pastor estava contando para mim um tempo atrás que ele encontrou uma pessoa, né? E aí perguntou como é que ela estava. Falei, estou ótimo, estou todo feliz. Não sei o que. Não, mas que felicidade é essa? Eu estou só esperando mais uns meses que eu vou me casar. Mas vai se casar como? Com quem? Por quê? Né? Porque fulano de tal está se separando da mulher e assim que ele terminar, né, o divórcio dele, nós vamos nos casar porque ele é um presente de Deus para mim. Irmãos, né? E ela falou que isso, alguém tinha dado uma profecia que isso ia acontecer. Irmãos, Deus não vai separar uma família, destruir uma família para fazer uma nova família, entende? Então, tem muita coisa acontecendo no nosso meio e a gente não pode ser, como disse a palavra, como crianças inconstantes que se empolgam só porque a pessoa soltou lá umas palavras lá, né, da Bíblia, deu uns glória a Deus diferente lá, fazendo de conta que está no espiritual e não ter base bíblica e não ter Deus com ela. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Quero convidar os irmãos do louvor para voltarem, já estou encerrando. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber que sobre dons do Espírito Santo, nós temos os dons que alguns não consideram como dons espirituais, mas que o apóstolo Paulo lista sim como dons, né? E tem esses que eu falei pra gente. Se a gente ficar esperando primeiro receber esses dons sobrenaturais, né? Usando essa linha de raciocínio de quem não acredita, para depois começar a servir o Senhor, muito provavelmente ninguém vai servir na igreja. Porque a gente começa primeiro fazendo o que tem que fazer e aos poucos a gente vai recebendo orientação do Senhor de como usar outros dons e a gente vai entendendo que a gente tem outros dons. Então a gente precisa fazer aquilo que é necessário. E você tem dom, você precisa usar os dons que o Senhor te deu. Então, meus irmãos, os dons do Espírito Santo foram dados com um propósito claro, que é a edificação do corpo de Cristo, que são as pessoas da igreja, e a manifestação do poder de Deus ao mundo, para manifestar o poder de Deus ao mundo. Então é importante compreender o propósito, os tipos diferentes e a atuação desses dons espirituais. Então, meus irmãos, os dons, eles existem, estão listados nas Escrituras, mas não significam que apenas aqueles dons que estão lá são os dons que Deus nos deu. Por exemplo, nós estamos com os irmãos do louvor aqui. Nas listagens que eu mencionei para vocês, não fala sobre os irmãos que cantam, não fala sobre os irmãos que tocam, mas vocês concordam que eles foram chamados pelo Senhor, receberam esse dom para estar aqui? Então, da mesma forma, tantas outras coisas que são feitas na igreja também são dons que o Senhor nos deu e que nós precisamos exercer. Então, os dons continuam a se manifestar, os dons continuam a trazer direção, a trazer cura, transformação e edificação para a igreja. Então, como cristãos que nós somos, nós devemos buscar e usar esses dons com humildade, submissão ao Espírito Santo, sempre dando glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos permite fazer para o reino de Deus. E como disse Paulo, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Então nós acreditamos na continuidade desses dons, porque o Espírito Santo foi prometido à igreja até a consumação do século. Isso está em Mateus 28, 20, em Atos 2, capítulo 39. E porque a igreja, as pessoas que formam a igreja, elas ainda não atingiram a sua perfeição plena. O mundo precisa conhecer o amor e o poder de Deus. E os desafios espirituais, evidentemente, eles permanecem, são enormes e exigem discernimento, exigem fé, exigem intervenções naturais e sobrenaturais. Então, agora que você já sabe que você também tem dons espirituais, que você ganhou dons espirituais que devem ser usados para
ajudar os outros, para abençoar as outras pessoas, você precisa descobrir e usar o dom que você tem. E aí vem a pergunta: como descobrir e como usar o dom que você recebeu? Então, alguns conselhos práticos para isso. Primeira coisa, evidentemente, é orar e pedir que o Senhor revele o dom que Ele te deu. E aí vem outros conselhos bem práticos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, está escrito que foi Deus que colocou em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, quando você está dentro da igreja, é importante você observar o que é que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que você sente falta na igreja. Vamos imaginar que você fala assim: puxa vida, mas todo final de culto podia ter um cafezinho, podia ter um chá lá para a gente tomar lá no hall de entrada, lá porque a gente aproveitava para conversar um pouquinho com os irmãos, tomar um cafezinho e tudo mais. Nós temos o pó de café, nós temos o açúcar, nós temos a água, mas nós não temos quem faça, porque as pessoas que já trabalham, elas estão sobrecarregadas. No domingo, não dá para pedir para elas fazerem mais isso, mas você poderia fazer. Você poderia chegar no domingo um pouquinho mais cedo, fazer lá o café, ou o chá, aquilo que você achar melhor, e servir para os irmãos. E tantas outras coisas. Então, meus irmãos, uma outra dica é você conversar. Se você tem outras pessoas na sua família que são convertidas, é conversar com essas pessoas da sua família para perguntar para elas: escuta, o que você acha que eu faço bem, que eu poderia também ajudar na igreja? Se não tiver ninguém na sua casa, você pode perguntar aqui para Clarice, para Janaína, que elas vão te ajudar. Então, meus irmãos, aquilo que você já faz e que você faz bem é por onde você vai começar a ajudar com o dom que você recebeu. Então, dica prática: toda quinta-feira, a partir das 2 horas, as irmãs estão aqui com um monte de roupa, com isso e aquilo, para separar, arrumar, lavar, ajustar e tantas outras coisas. Então, se você é mulher, não está trabalhando fora e tem condições de estar uma tarde aqui, venha, nem que seja uma vez por mês. Chega aqui na quinta-feira e fala: Janaína, o que eu posso ajudar? Aí ela vai colocar você para fazer alguma coisa. Aí de repente você vai odiar aquele serviço, Mas aí você fala assim: Janaína, pelo amor de Deus, não quero fazer isso nunca mais na vida, me dá uma outra coisa. E aí de repente, você vai ver alguma coisa que você vai amar fazer. Nossa, gostei de fazer esse negócio, deixa que isso aí eu faço. E aí você vai começar a fazer aquilo. Mas sabe, irmão, se cada um de nós fizer um pouquinho para o Senhor, fazendo na igreja, porque hoje nós estamos falando das suas responsabilidades como filho e filha do Senhor. Se cada uma vez por mês vier aqui numa quinta-feira à tarde para ajudar, tenha certeza que o Senhor vai se agradar de você e você vai começar a encontrar os seus dons, os seus propósitos, e vai ser uma pessoa, inclusive, ainda mais feliz, porque você vai ter mais relacionamento com as pessoas e vai começar a ver o mundo de uma outra maneira. Então, meus irmãos, não enterre o dom que o Senhor te deu. Deus te capacitou para fazer coisas para a sua família de sangue, mas também para a sua família da fé. Amém? Amém, glória a Deus. Então eu quero pedir para você se levantar, por favor, nós vamos louvar o Senhor. E lembre-se, quando você sair daqui, quando você acordar amanhã, quinta-feira vai chegar, o Espírito Santo vai falar no seu ouvido. Então, se você ouvir a voz do Senhor para estar aqui na quinta-feira, não endureça o seu coração, venha que vai ser bênção para nós e para você. Amém? Glória a Deus. Depois de uma chamada dessa, irmãs, quinta-feira que vem, a Janaína acho que vai ter uma ajudante, mas amém. Gente, é tão gostoso que vocês nunca vieram. Porque se você vir, é bom, justamente. A gente faz o trabalho, a gente ora, a gente canta, a gente dá testemunhos. Tem muito testemunho no nosso grupo de pessoas curadas e libertas. Então, assim, e daí ainda depois ainda tem o café da tarde,
Nossa, essa semana o café tava bom de saber da irmã. Eita, eu fiz um negócio que tá na internet, um tal de montanha, vocês já ouviram falar? Montanha, né, Lince? Que faz com polvilho e fica aquele negócio todo lindo. E fiz também um bolo de laranja. Pensa, irmãos, é muito bom. Então é bom esse momento de comunhão. O pastor está pedindo isso, está falando sobre isso, mas eu quero confirmar com você. Eu tenho certeza absoluta que existe no teu coração, na tua vida, dons. Dons. E eu, nessa noite, depois que nós terminarmos de louvar, a gente vai cantar para que Deus aflora. Nós vamos orar esses dons que existem dentro de você. Amém? É como ver
Que gostoso, parece que vocês querem ficar. Mas o culto já foi encerrado em nome de Jesus, amém? Abraça teu irmão, cumprimente ele. Se despeça, semana que vem estaremos aqui em nome de Jesus.